A quarta reunião sobre esse assunto. Nós nos detivemos aqui, não foi bem intencionalmente, mas eu creio que houve um encargo da parte do Senhor, porque nós temos ainda bastante coisas a compartilhar dentro desse assunto. A batalha espiritual com as nossas cobiças e paixões. E nós já vimos algumas coisas juntos. Nós já vimos a natureza do nosso coração com relação a essa questão. Nós já vimos que o tipo que a Bíblia usa, através do cativeiro, ao rei Jabi, como narrado em Juízes, é que ele dominava a Israel, ele oprimia duramente a Israel por 20 anos, com 900 carros de ferro. E nós vimos que isso é uma figura dessa dominação dura dos nossos próprios corações com relação às nossas cobiças e paixões. Irmãos, se nós não pudéssemos, eu creio que isso seja impossível, mas se nós não pudéssemos identificar nenhum só alvo de paixão em nossas vidas, seja ele qual for, seja uma ambição por poder, por dinheiro, por posição, por fama, por glória pessoal, em qualquer sentido que for, se nós não pudéssemos identificar nada com relação a nenhuma questão específica em nossas vidas, nós ainda teríamos que admitir, nós somos apaixonados por nós mesmos. Nós amamos a nós mesmos. Nós somos desesperadamente apaixonados por nós mesmos. Todos nós temos uma natureza narcisista, né? Nós amamos a nós mesmos. O pecado nos tornou desviados dessa forma. Existe dentro da visão de Deus, uma parcela de entendimento a respeito do nosso valor como seres diante de Deus. Nós não somos abomináveis diante de Deus. Nós somos filhos e herdeiros da glória e do reino. Então existe uma parcela na visão de Deus que nos dá um equilíbrio com respeito à visão de nós mesmos. É por isso que a palavra de Deus diz que o maior mandamento é amar ao Senhor Deus de todo o nosso coração, alma, força, entendimento, tudo que há em nós. E há um reflexo desse amor. Amar, então, uns aos outros, ao próximo, como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Então a Bíblia nos ensina a amar a nós mesmos, mas dentro de uma visão de Deus, que Ele me criou para a sua glória e não para a minha glória, que Ele me criou para a sua adoração e não para que eu seja o centro, que Ele é o foco do meu ser, visão, satisfação e não eu mesmo e meus desejos, né? Então, na medida em que nós vamos vendo Deus de forma mais clara, nós vamos tendo um amor correto para conosco mesmo. Nós não nos desprezamos, nós não nos punimos, né? Nós não nos tratamos de forma rigorosa, psicologicamente, emocionalmente, em nenhum sentido, né? Nós temos uma compreensão da graça de Deus que nos tornou filhos, amamos a Deus, adoramos a Deus pelos seus caminhos que nos incluíram em todas as áreas da nossa vida, né? Então nós podemos ter um amor adequado, nós podemos dizer, em mim mesmo eu sei que nada sou, se eu considerar valor pessoal, mas sei que o Rei dos Reis, o Deus eterno, o Senhor de toda a glória, Ele se esvaziou da sua glória em função da alma humana. Então o meu valor para Ele é inestimável. Inestimável. O nosso valor para Ele é aquele que Ele demonstrou na cruz. Inestimável. É por isso que o Senhor diz assim, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Olha a comparação que Ele faz. Um mundo inteiro e perder a sua alma. Ele põe no prato da balança as duas coisas. Um mundo inteiro de um lado da balança e uma alma do outro lado da balança. Uma alma. Porque ele diz o que aproveita ao homem, a um homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, esse texto nos dá uma visão de qual o valor da nossa alma para o nosso Senhor. Que é não só o Criador dela, mas Ele é o Redentor dela, né? Então, realmente há um equilíbrio bíblico que nós precisamos ter com relação à visão do amor a mim mesmo, dentro de uma visão do propósito de Deus. Agora, o pecado torceu isso. Então, quando nós falamos sobre amar a mim mesmo, nós achamos que nós somos o centro e que todas as atenções devem estar voltadas para nós.
e que as pessoas existem para nos servir, e que todas as circunstâncias têm que ser favoráveis na nossa vida, porque nós somos criados para ser felizes, e que até mesmo Deus, Ele é responsável por promover essa ponte de felicidade na nossa vida. Ele não precisa ser nosso alvo, basta que Ele coloque uma ponte de felicidade para nós, promovendo então aquelas coisas que nós julgamos necessárias para a nossa realização. Isso é humanismo, e não é cristianismo. O cristianismo diz que Deus é o nosso foco de atração e atenção, e nele está toda a satisfação da nossa alma, de tal forma que se Ele não provesse nada para nós, naturalmente falando, ainda assim nós poderíamos adorá-lo. Foi o que o apóstolo Paulo disse, por exemplo, em Filipenses: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto humilhado quanto honrado, tanto em fartura quanto em fome, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Então, há um sentido absolutamente correto que nós precisamos ter da visão da nossa alma e da importância da nossa vida diante de Deus, para que nós tenhamos um amor correto, que sabe o seu valor, que entende o valor que foi dado por Deus a nós pela cruz do Calvário, então pode refletir esse amor a outros. Né? Agora, irmãos, o pecado transtornou tudo isso. Ele nos fez amantes de nós mesmos, de uma forma absolutamente distorcida. E por causa do pecado, nós então nos tornamos escravos das cobiças e paixões. Nós perdemos Deus. Então, como nós já vimos, nós erguemos coisas e muitas vezes tentamos, então, através de orações, de condutas de diversas formas, procurando ter uma conduta moral, aprovável, de alguma forma, não que isso não seja bom, é claro que é. Mas o problema é a motivação por trás disso. Se a motivação for tentar amarrar Deus conosco, nós estamos errados. Porque Deus não é amarrado conosco em sentido nenhum. Deus é livre. Ele estabeleceu uma aliança conosco baseado nele mesmo, não em nós. Ele fez uma aliança no seu Filho na cruz do Calvário. Ele está unido conosco eternamente baseado no que Ele fez. Nós não o amarramos com nada. Ele que se uniu a nós. Né? Então, por causa da distorção que o pecado gerou, desde a queda, nós somos amantes de nós mesmos. Agora, pior do que isso, é um amor escravizante. Então, essa figura dos 900 carros de ferro, elas são bem significativas nesse sentido. Mostram que as nossas cobiças e paixões nos oprimem duramente, é a palavra usada em Juízes. Oprimidos duramente, durante 20 anos. E nós temos visto, então, desde a reunião passada, eu disse para os irmãos que desejaria compartilhar pelo menos 3 necessidades da nossa alma, das nossas vidas, com relação à nossa luta, à nossa batalha com as cobiças e paixões. Eu queria reler, então, os 3 textos que nós já lemos na reunião passada, para nós retomarmos a partir daí. Romanos capítulo 8, versículos 12 e 13, foi o primeiro texto que nós lemos. Romanos 8, 12 e 13. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Nós já explicamos esse texto. Não vamos retornar nele, senão a gente vai gastar muito tempo. Nós mostramos que esse texto, ele diz que a nossa escravidão não é mais a carne. Esses 900 carros de ferro, nossas cobiças e paixões, do qual nós éramos absolutamente escravos, sem chance de qualquer recuperação. A palavra de Deus nos diz aqui em Romanos, que nós não somos constrangidos a viver segundo a carne. Versículo 12. E se nós formos ver, o contexto disso tudo começa lá no versículo 5, no capítulo 5 de Romanos, quando mostra que antes nós estávamos em Adão, como uma descendência natural desse homem decaído. Mas agora, por crermos em Cristo, e por termos a realidade dele como nosso Senhor e nosso Salvador, nós então agora estamos unidos a Cristo. A posição espiritual de todo aquele que crê no Senhor é em Cristo. A Bíblia usa essa frase no Novo Testamento mais de 150 vezes. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Em Cristo nós estamos, em união com Cristo. Cristo está em nós, nós estamos em Cristo. Cristo não é um estranho para nós temos comunhão com Ele e Ele conosco. Nós falamos e Ele ouve, Ele fala e nós ouvimos. Comunhão, nós estamos em Cristo. A partir do capítulo 5 de Romanos, Paulo começa a falar sobre isso.
Então aqui no capítulo 8 ele já está fazendo conclusão. Né? Então ele está dizendo, não somos constrangidos, amarrados, prisioneiros, o sentido da palavra no original é esse. Constrangido é amarrado a viver como escravos da carne, Paulo diz. Porque se viver segundo a carne, caminhar para a morte, é o resultado das nossas cobiças e paixões. Em uma palavra, morte, separação. Na medida em que os nossos corações erguem deuses e se entregam a eles, morte. É o que nós experimentamos. Né? Resultado das cobiças e paixões pelas quais e para as quais nós, então, nos entregamos. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Outro texto que nós lemos ainda na reunião passada. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3, 5. Da mesma forma, apenas com outras palavras, Paulo transmite a mesma ideia. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, ele mostra o triunfo do Senhor Jesus na cruz. Despojou principados e potestades, capítulo 2, verso 15. E aí no versículo 20 do capítulo 2, ele diz que nós morremos com Cristo para os rudimentos do mundo. Capítulo 2, verso 20. No capítulo 3, versículo 1, ele diz que nós somos ressuscitados juntamente com Cristo. Colossenses 3, 1. E nós estamos unidos com Cristo. Versículo 3, ele diz, Cristo é a vossa vida. Cristo é a vossa vida. E então no versículo 5, ele vai à questão das cobiças e paixões. E ele diz assim, fazei, pois. Nós mostramos para os irmãos a importância dessa palavra pois. Está transmitindo a conclusão. É baseado no que ele fez. É baseado na vitória da cruz. Já procuramos também na reunião passada compartilhar isso, aquele texto de 2 Coríntios. Por que nós não somos escravos da cobiças e paixões, embora ainda experimentemos o poder disso em nossas vidas? Né? Mas não somos escravos. Por quê? Porque o Senhor Jesus na cruz, ele não teve uma morte fictícia. A cruz não foi uma historinha. Um Deus real, assumindo uma carne real, um corpo real, julgou um pecado real na sua própria carne. E abriu então para nós um caminho de livramento. Nós vimos que Romanos 8 fala isso. Que Jesus, Romanos 8, versículo 3, ele veio em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, Romanos 8, 3, Deus condenou o pecado na carne, para que a lei do Espírito então se cumprisse em nós. Né? Então ele julgou, ele condenou o pecado na carne. É por isso que nós somos livres. Porque foi tratado na história há 2000 anos. E aos olhos de Deus, eternamente. Porque o sangue de Cristo não é o sangue apenas de um homem, mas do Deus homem. Então ele tem um valor eterno, eternamente fresco aos olhos de Deus. Né? O sangue de Cristo. Então, Paulo, baseado nisso, o apóstolo Paulo no versículo 5 faz essa conclusão. Fazei, pois. Porque já morreste com Cristo, porque já ressuscitaste com Cristo, e porque Cristo é a nossa vida. E quando Ele se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Né? É o que ele diz no versículo 4. Então no verso 5 ele diz, fazei então morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza que é a idolatria. Nós mostramos para os irmãos que, no sentido como nós temos compartilhado, cobiças e paixões não dizem respeito especificamente a questões relacionadas à área, então, sexual ou sensual, absolutamente. Nós falamos que cobiça e paixão é um termo geral na Bíblia. O próximo texto que nós vamos ler em Pedro mostra isso. Aqui em Colossenses há uma especificidade nesse sentido. Paulo diz assim, paixão lasciva. Aí ele se refere ao terreno sensual. Lascívia significa isso. Agora, o próximo texto que nós vamos ler, 1 Pedro, os irmãos vão ver essa palavra aplicada pelo Espírito Santo, então, de forma geral. Seria tudo aquilo que nós levantamos no nosso coração e que amamos, né? Pelo qual nós somos, então, apaixonados. Principalmente nós mesmos, né? O nosso eu. É por isso que nós resistimos a Deus e a todos, né? A palavra dele, e a relacionamentos e por aí vai, né? Versículo 11 de 1 Pedro deixa isso tão claro, irmãos. 1 Pedro 2,11. Presta atenção. Amados,
Eu vos exorto, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. É um lindo texto. Primeiro porque diz que a nossa alma, ela tem um valor sublime aos olhos de Deus. Porque Pedro está dizendo que, através do Espírito Santo, o quanto o Senhor ama nossas almas. Ele está dizendo que tem algo que faz guerra contra a alma, essa alma que o Senhor ama. Essa alma, como nós já vimos também, na mesma epístola, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim que o fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. É a salvação das nossas almas. Deus vai recuperar para ele, através da palavra, através do Espírito, usando outras pessoas, né? Usando as nossas vidas uns para os outros, como ele é bom. Como ele é maravilhoso, né? Deus é o amante das nossas almas, né? O eterno amante das nossas almas é o nosso Deus. Então o apóstolo Pedro diz assim, as paixões carnais fazem guerra contra a vossa alma. Por quê? O apóstolo Paulo deu esse sentido lá em Romanos. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, né? Então o desejo de Deus é restaurar a nossa alma das suas cobiças e paixões. Restaurar a nossa alma desse amor insano que nós temos por nós mesmos. Restaurar a nossa alma dessa doença que se chama eu. É por isso que nós vimos que na terra de Canaã havia 7 eus. O número 7 na Bíblia fala de plenitude, né? De algo terrenamente perfeito. O número 12 é usado na Bíblia com o número que designa a perfeição no sentido eterno e celestial. Por isso que na Nova Jerusalém nós temos 12 portas, 12 fundamentos, 12 apóstolos. Mas o número 7 é um outro número na Bíblia que designa a perfeição, só que no sentido temporal, não no sentido eterno. Toda vez que o Senhor quer designar a perfeição no tempo, o número 7 é que é usado. Então Canaã tinha 7 povos, e eram os cananeus, ferezeus, heteus, heveus, jebuseus e amorreus. Né? Tinha eu para tudo quanto é gosto. Né? O cerne da nossa alma é o eu. Né? Nós somos amantes do eu. E através desse amor ao eu disfarçado, nós então começamos a tentar usar os outros para satisfazer o nosso eu. Irmãos, é por isso que a vida cristã é uma vida impossível. Se você falar que é difícil, eu não vou concordar com você. A vida cristã não é difícil, ela é impossível. A vida cristã é a vida de outro em nós. Não vivo eu. Eu, o amorreu, o heveu, o ferezeu. Não vivo eu, mas Cristo vive sua vida santa em mim. O problema é essa substituição se processar, porque um vaso cheio não pode ser enchido. O nosso problema na experiência é essa substituição se processar. E para que essa substituição se processe, o que tem que acontecer? Nas palavras de João Batista, importa que ele cresça. E que olha o eu de novo, diminua. Né? Então ele usa todos os seus instrumentos, o Espírito, o amado Espírito de Deus, a santa palavra de Deus, viva e eficaz, que expõe os pensamentos e propósitos do coração e os relacionamentos, as circunstâncias. A palavra de Deus, o Espírito de Deus e o povo de Deus. São os seus 3 mais essenciais instrumentos para a nossa transformação. O Espírito de Deus, a Palavra de Deus, o povo de Deus. Nós não podemos fugir de nenhum dos 3. Se nós queremos que ele cresça e que nós diminuamos. Então, irmãos, nessa luta contra o eu, contra as cobiças e paixões, Deus é quem é apaixonado pelas nossas almas. Ele é que é o amante das nossas almas. Ele que quer resgatar as nossas almas das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Para quê? Para que a nossa alma, mente, vontade e emoções possam expressar o que Ele é, sua santidade. O Senhor Jesus definiu isso com uma expressão. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, Ele diz assim, tomai meu jugo, coloca a tua alma aqui. Irmãos, o cristianismo, a visão da pessoa do Senhor é tão sublime, porque a religião diz assim, melhora a tua vida, conserta, dá um jeito, faz o que você puder, depois você vem e Deus vai te receber. Agora o cristianismo diz assim, venha como você está, mas coloque o teu pescoço no jugo, porque se você vier, mas não tomar o jugo,
vai ser a mesma coisa que se eu não tivesse vindo. Então o Senhor falou, vem, todos que estão cansados e oprimidos, escravos das cobiças e paixões, vem, toma o meu jugo. Irmãos, aquele jugo, a figura usada é daquela canga que se usa para adestrar os bois, onde só cabe um pescoço. Eu nunca vi uma canga para 3, pode até ter, mas eu nunca vi. Não é? Ela funciona com 2. Você coloca o animal manso de um lado, velho, adestrado, manso, não é? Ele até é muito mais forte e preparado do que o outro que é colocado do lado dele, não é? Então, aquele animal velho, ele vai adestrar aquele animal novo, cheio de vigor, né? Mas um vigor completamente descontrolado. Isso fala da nossa carne, né? Ele se assusta com tudo, ele se impressiona com tudo, ele não é manso, ele quer fugir dali. Então, ele vai caminhar do lado daquele boi mais manso. E aquele boi que já está acostumado com aquele caminho, manso, ele vai sofrer do lado daquele bravo. Ele vai levar tranco no seu pescoço o dia inteiro. Se ele pudesse falar, ele ia dar uma cutucada no boi do lado e falar, sossega meu filho, se você for devagar é melhor. Você não vai ferir o pescoço e nem eu. Né? Então nós podemos comparar o nosso discipulado a Cristo da mesma maneira. Né? Nós, de certa forma, nós damos tranco no nosso Senhor o dia todo. Não, Senhor, mas não é assim, é por aqui, o Senhor não sabe, o Senhor não entende. Esse é o melhor caminho, eu já não expliquei para o Senhor, que na minha vida tem que ser assim, é assim que funciona. Né? O Senhor precisa mudar aquela pessoa, o Senhor precisa afastar aquele outro, o Senhor precisa trazer esse outro. Né? Então nós damos tranco no nosso Senhor o tempo todo. Agora, nunca esse jugo do discipulado é rompido. Porque esse jugo do discipulado não é ocasional. Deus não colocou o seu e o meu pescoço do lado e falou assim, eu vou ver se vai dar certo. Se não der certo, eu abro o jugo, jogo ele fora e ponho outro boi aqui no lugar. A palavra de Deus diz que Ele se uniu conosco com laços de amor em uma aliança eterna, fundamentada na cruz e baseada no seu sangue. Nunca pode ser rompida. Então, irmãos, toda a responsabilidade pessoal, no sentido experimental, cai sobre nós, né? No sentido experiencial. Porque o nosso Senhor completou a aliança e Ele executou tudo o que foi necessário para o discipulado. Até o nosso pescoço Ele já colocou ali. Nós precisamos ter a visão do discipulado, do que Ele está querendo fazer nas nossas vidas, para que nós então estejamos passo a passo nos rendendo. Como Ele falou para Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, dura coisa é recalcitrar, dar escoice, né, contra os aguilhões. Nós lemos esses 3 textos, então, na reunião passada, para nós abrirmos o estudo. E eu já compartilhei com os irmãos a primeira necessidade, hoje eu vou falar mais sobre as 2 que restaram, então. Mas antes eu queria recordar um pouquinho dessa que já foi compartilhada, para a gente retomar. Nós falamos na reunião passada que penso que a primeira necessidade na nossa batalha contra as cobiças e paixões, olhando a experiência, olhando a nossa vida diária, como que isso funciona, reconhecendo a luta que temos com nosso amor a nós mesmos e nosso amor a tanta coisa, pelo qual nosso coração insanamente se devota, né? Então, eu creio que a primeira grande necessidade na nossa batalha contra as cobiças e paixões dos nossos corações seja a contrição. E nós procuramos mostrar para os irmãos o que significa isso. Como que os irmãos do passado, por exemplo, viam esse termo, ele é muito interessante. O sentido original da palavra, essa palavra tem raiz latina. A palavra contrição, ela tem um sentido original muito interessante. O sentido é ser perfurado, é ser picado. Esse foi o tema do nosso compartilhar na reunião passada. Contrição. A Bíblia diz que a contrição, ela não nasce no homem. Ela é tão sublime que ela só poderia ser gerada no próprio Deus. A contrição é dom de Deus. Nós vemos um texto em Romanos, capítulo 2, versículo 4, que diz que é a bondade de Deus. É a bondade de Deus, não é o nosso comportamento. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Né? E arrependimento seria uma outra palavra com o mesmo sentido de contrição. Só que contrição tem um sentido específico. Arrependimento seria Deus vir a nós, levando-nos a uma visão do pecado e mudando a nossa mente com relação ao pecado. A palavra no original é metanoia, né? É uma mudança de mente, é arrependimento. A palavra contrição aponta para uma questão paralela, mas com um sentidozinho um pouco diferente.
Contrição diz que Deus vem a nós com a sua palavra, em nosso pecado, e em nosso pecado Ele nos perfura. Em nosso pecado Ele nos perfura. Então, o que nós chamamos de espírito de contrição é algo que vem do alto, é algo que só Deus podia nos dar. Porque por nós mesmos, nós estaríamos no pecado e amaríamos o pecado. Só tem uma coisa que nós fazemos bem na nossa vida, e muito bem, ninguém precisa nos ensinar, nós nascemos sabendo, é pecar. Nós somos mestres na arte do pecado. E só Deus poderia vir a nós com esse dom da contrição. Né? Então a contrição fala de Deus nos perfurar. No nosso pecado Ele nos perfura. E nós falamos então, primeira coisa a respeito de contrição, é dom de Deus. Nós devemos adorar a Deus se nós vemos em nós um espírito de contrição. Nós citamos um texto de Isaías para os irmãos, que ele diz assim: o homem para quem eu olharei é este, o abatido e contrito de espírito, e que treme da minha palavra. Nós não temos essa condição natural. Nós somos obstinados, rebeldes, voluntariosos contra Deus. Para que nós sejamos contritos e abatidos de espírito, Deus tem que vir à nossa alma, no meio do nosso pecado, e perfurar a nossa alma. Isso é contrição. Por que Ele faz isso? Porque Deus quer judiar de nós? Não. Mas porque o pecado judia de nós. Então Ele vem até nós no nosso pecado e nos perfura. Por que Ele nos perfura? Nós usamos também uma figura para os irmãos entenderem. Se você colocar um objeto maciço na frente da tua face, diante do sol, você não vai enxergar o sol. Aquele objeto está inteiro. Agora, se você colocar uma peneira diante do sol, né, você vai enxergar tudo. Sabe para que Deus nos perfura em meio ao nosso pecado? Por que Ele gera um espírito de dor no meio do pecado? De contrição? A sensação é essa, é ter sido picado. Esse é o sentido da palavra contrição. Significa, olha, o pecado de alguma maneira me dava tanto prazer, seja um prazer intelectual, um prazer emocional, um prazer físico, não importa o que for. Me dava tanto prazer agora, ele me dá tanta angústia. Eu reconheço que algumas vezes até entro nesse caminho de novo, mas não é a mesma coisa, eu não tenho prazer. Eu me sinto picada, como se eu tivesse sido mordido. Né? Irmãos, nós devemos adorar a Deus se essa é a nossa sensação, porque a contrição não vem de nós. Se no pecado nós nos sentimos picados, isso é dom de Deus. Ele quer resgatar a nossa alma para Ele. Contrição. Para que Ele faz isso? Primeiro, é dom dele. Segundo, a contrição cria espaços vazios para Deus. A contrição cria espaços vazios para Deus. Nós somos como aquele balão inchado, como nós usamos a figura. Quando, pelo espírito de contrição, Deus vem à nossa alma, no meio do nosso pecado, muitas vezes, e nos perfura, Ele está criando espaços vazios para Ele mesmo. Irmãos, é o mais sublime ato de misericórdia, inclusive por ser o primeiro. Sem contrição, nós não iríamos a lugar nenhum. Contrição é o primeiro passo de Deus em direção à nossa alma. E é dos mais sublimes. Ele, então, perfura a nossa alma, no nosso pecado. E ao perfurar, Ele cria espaços vazios para Ele mesmo. Ele se dá. Ele fala. Ele nos convence profundamente da nossa depravação, mas profundamente do seu amor, da sua glória, da sua beleza, do que Ele é. Então a contrição cria espaços vazios para Deus. E um terceiro efeito importantíssimo da contrição: quanto mais nós somos perfurados por Ele, pelo Senhor, seja através de todos os seus meios, como já falamos, sua palavra, seu falar direto aos nossos corações pelo seu Espírito, através de pessoas, de circunstâncias, todas as vezes que Ele nos perfura, Ele mostra sua face. É como se você tivesse aquele objeto diante do sol e não visse nada. Mas à medida que Ele vai te perfurando, você vai vendo através das perfurações que Ele está fazendo. Você vai vendo a Ele mesmo. De tal forma que se você perguntasse por quê que Deus permite que nós passemos por um processo tantas vezes sofredor, na luta contra as nossas cobiças e paixões, a resposta seria dupla. Primeiro, Deus quer abrir espaços vazios na sua alma. A paixão te enchia, mas você não sabia. Um dia Deus deixou que ela fosse clara e definida na sua vida, para que você visse. Em um assunto, em dois assuntos, em três assuntos. Tenho visto pela minha própria experiência de muitos santos, que Deus usa de 2 a 3 pontos normalmente, quando muito, para revelar as cobiças e paixões da alma de um dos seus filhos.
dos seus filhos. Quando muito. Na grande maioria da vida dos filhos de Deus, uma questão. Basta que Deus mostre uma questão, para através dela Ele revelar toda a alma daquela pessoa. Irmãos, porque o pecado, ele não necessita ser tratado em cada um dos seus frutos. Não é assim que se trata uma árvore. Se você quiser ter uma árvore bonita e cheia de frutos, você não trata fruto. O que você trata? Raiz, é claro, não é? É óbvio, você trata a raiz, é um princípio bíblico. Se são santas as raízes, os frutos também serão. Se são santas as primícias, o resultado também será santo, não é? Esse é um princípio espiritual. Na nossa vida a mesma coisa. Deus não tem interesse de ficar levando você ao seu, olha, deixa eu mostrar para os seus frutos da sua vida. Esse aqui é o fruto da carne desse jeito, esse aqui é um outro fruto, esse aqui é um outro fruto. Deus não é um vasculhador de frutos. Deus é um Deus que, através de um fruto de pecado, Ele leva você à raiz do pecado. Ele faz um processo profundo de perfuração da tua alma. Ele com você. O vale da sombra da morte. O deserto. Foi isso que Ele fez com o povo de Israel. Não é? Qual era a lição chave que Deus queria dar para o povo de Israel quando Ele levou o povo de Israel ao deserto? Se os irmãos forem ver, uma só. Eles murmuraram, eles fizeram carne, eles blasfemaram contra o maná, eles fizeram um monte de coisa, mas Deus não estava muito preocupado com isso. Eu blasfemei, eles blasfemaram contra o maná, estou muito triste com o meu povo, eu queria tanto que eles gostassem do maná. Eles queriam carne, eu não queria dar carne para eles, mas eles queriam carne, fiquei muito triste porque eles quiseram carne. Não é assim que Deus vive. Deus queria mostrar a essência, que o fato de eles blasfemarem contra o maná e falar que era um pão vil, e querer a carne do Egito, isso manava de uma raiz. Essa raiz era a rebelião. A rebelião contra o próprio Deus. Né? É assim que Ele trata na nossa alma. Ele usa normalmente uma, duas, quando muito três. Três já é demais. Questões cruciais na tua vida. Aquelas que você diz assim, essa é complicada para mim. Né? Eu tenho visto a mim mesmo de uma forma muito profunda nessa questão. Em cada questão que você pode dizer isso na sua vida, é essa que Deus tem procurado revelar quem você é. Sua natureza, sua depravação. Muitas vezes as pessoas nada veem. Às vezes acontece algo pior. As pessoas te louvam naquela área em que Deus está mostrando que é depravada na tua vida. Estão louvando a tua depravação. Já passou por isso? Você já viu alguém louvar a tua depravação? O mundo faz isso. O mundo louva a soberba, né? O mundo louva o amor próprio, né? Então Deus usa uma, duas, quando muito, três questões na sua vida para mostrar qual é a essência do pecado. Porque, irmãos, como nós vimos aquele princípio espiritual em Juízes, se o pecado não for tratado na raiz, na essência, ele se manifesta de forma diferente em outro lugar, né? Porque a raiz é uma só, a essência é uma só. Ele se manifesta de outra forma, com uma outra cara, mas é a mesma essência, o mesmo pecado. Então, essa seria a necessidade de contrição, essa seria a finalidade de Deus ao produzir contrição em nossa vida. Primeiro, Ele cria espaços vazios para Ele mesmo. E segundo, Ele se revela com mais clareza a nós mesmos pela contrição, quando Ele abate o nosso espírito. Quando Ele nos leva a ver quem nós somos diante dEle mesmo. A segunda necessidade, então, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, ainda a respeito da nossa luta contra as cobiças e paixões. Eu creio que seriam passos um após outro. Contrição seria o primeiro passo, como já vimos. O segundo passo seria afeição. Irmãos, de alguma maneira, se Deus produzisse só contrição, nós estaríamos incompletos. Porque apesar da contrição ela ser sublime, ela abrir espaços vazios para Deus em nossas almas, ela fazer com que nós possamos ver a Ele de forma mais clara, já que Ele vai quebrando esse embaçamento de pecado na nossa alma, Ele vai perfurando, mas ainda assim seria parcial. Porque o desejo de Deus é que através disso, Ele conduza as nossas almas à afeição. Ele leve as nossas almas a uma transferência de cativeiro. É aí que a afeição entra. Nós podíamos dizer assim, se Deus operasse só contrição, nós ficaríamos mais do lado negativo da questão. Vendo o pecado, sabendo o que o pecado é, e todo esse lado negativo.
Mas como através da contrição Deus opera em nós, então, a afeição, então Ele faz com que nós devotemos este amor que nós entregávamos aos deuses, nós então devotemos a Ele. Isso era o que os pais do deserto chamavam de paixão por Deus. E os salmos são tão evidentes nesse sentido. Nós compartilhamos durante algum tempo algum deles com os irmãos se lembram. A linguagem de Coré no Salmo 42, a linguagem de Davi no Salmo 63, não é? Quando eles diziam assim, a minha alma tem sede de ti. Salmo 63, Davi fala assim, eu te busco ansiosamente. Olha a ânsia do coração que ele fala. Você busca Deus assim? Será que eu busco Deus assim? Davi fala assim, eu te busco ansiosamente. A minha alma te anseia numa terra exausta e sem água. Assim eu te contemplo para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor que a vida. Será que nós temos essa compreensão de Deus? Creio que não. Mas esse é o desejo de Deus para conosco. Então, através da contrição, Ele nos perfura no nosso pecado, porque Ele é o amante das nossas almas. Então, Ele nos perfura no nosso pecado. Contrição. Para que serve a contrição? Porque Deus quer nos ver debatendo de dor. Senhor, como eu sou terrível, Senhor, tenho me visto, tem misericórdia. É só isso? Não. É para que Ele nos conduza a afetos por Ele mesmo. Irmãos, numa era em que tanto da religião emocional, por um lado, vazio, inútil, superficial e deturpado é pregado, e quando, por um outro lado, nós vemos o intelectualismo frio, uma ortodoxia morta, eu creio que nós precisamos resgatar esse lugar do coração nos nossos afetos por Deus. Mesmo. Existe um clássico devocional, infelizmente não existe em português, só em inglês. É um clássico devocional da história da igreja. É chamado de Afetos Religiosos. E o autor foi um dos maiores homens de Deus de toda a história da igreja, chamado Jonathan Edwards. Afetos Religiosos. Um dos maiores pregadores de todos os tempos. Ele viveu durante o avivamento do século XVIII. E ele escreveu um calhamaço de 1000 páginas a respeito de afetos religiosos. E ele mostra que o centro da vida cristã é a afeição do coração. Nós podemos ter uma boa compreensão de doutrina, isso vai nos ajudar. Nós não desprezamos doutrina. Nós achamos importante o estudo da teologia sistemática, pregar-se a depravação total, a justificação, a santificação, a glorificação, a natureza da vida da igreja como corpo de Cristo, a segunda vinda do Senhor, o arrebatamento, é muito importante, muito mesmo. Mas, irmãos, a visão e o entendimento dessas coisas, por si mesmos, não geram afeto em nosso coração. De jeito nenhum. Tem pessoas que sabem tudo a respeito disso, academicamente, mas têm um coração frio para com Deus. Os nossos afetos para com Deus, eles são a essência do nosso relacionamento com Ele. É por isso que Agostinho, um dos grandes homens de Deus também, da história da igreja, ele diz assim, ame a Deus de todo o seu coração e faça o que você quiser. É uma lei impressionante, né? Ele diz assim, olha, não tem regra na vida cristã. Posso fazer isso, não posso fazer aquilo? O que você acha, pastor? O que você acha, meu irmão? O que você acha? Devo, não devo, posso fazer? Ame a Deus de todo o seu coração e faça o que você quiser. Porque se você o ama de todo o coração, você só vai fazer o que lhe agrada. Você só vai fazer o que dá prazer para Ele, não é o que dá prazer para você. Ame a Deus de todo o coração e faça o que você quiser. Agora, se você tem certas coisas que você não pode fazer por amor a Ele, diante dEle, então o afeto não foi resgatado. A teologia pode estar muito boa, né? Mas o afeto não foi resgatado. Então, irmãos, o segundo passo na nossa luta contra as cobiças e paixões é saber que Deus nos criou como seres apaixonados. Presta atenção nisso. Paixão é uma linda palavra. A gente fala de paixão, a gente logo pensa na questão da lascívia, né? Paixão é uma linda palavra, porque ela é uma palavra bíblica. Se você abrir o livro de Cantares, o que você vai ver é um Deus apaixonado. Se você conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que é a história de um Deus apaixonado. Um Deus que suportou até a infidelidade do seu povo, como sua esposa. Coisa que pouquíssimos maridos suportariam. Ele suportou, por muitas vezes. A Bíblia é um romance
de Gênesis a Apocalipse. Um romance do amante das nossas almas, por uma alma perdida e desviada, como a nossa. Então, paixão é uma linda palavra. O livro de Eclesiastes é um livro de paixão. Uma pura paixão. Um relacionamento que mexe com tudo que tem dentro de nós. Não é um assentimento intelectual. Eu entendo, eu creio, eu sei do valor do sangue, da cruz, sei que o Senhor vai voltar. Mas no meio de toda essa doutrina, que é importante e muito importante, nós temos então o nosso coração tocado e ganho pela doutrina. Né? Afetos. Irmãos, essa questão de afetos sempre foi uma grande questão na história da igreja. Eu citei o exemplo de Jonathan Edwards. E se os irmãos olharem a história da igreja, nós temos uma literatura muito interessante na biblioteca. É um compêndio de 9 volumes chamado História Ilustrada do Cristianismo. Se os irmãos lerem pelo menos os primeiros volumes dessa coleção, são livros finos, pequenos, 9 volumes. E o primeiro volume é a respeito da Era dos Mártires. E se os irmãos lerem esse volume, os irmãos vão ficar impressionados de ver a essência da vida cristã na vida daqueles mártires. Eram pessoas simples, não eram grandes pregadores, grandes homens de Deus, pessoas simples. Aquelas que conheciam o Senhor como seu Senhor e seu Salvador pessoal e que viviam uma vida simples e normal. Quando elas foram então aprisionadas e foram martirizadas, aquele testemunho então que elas davam de afeto. Eu creio sinceramente que a maioria delas tinha inclusive pouca instrução doutrinária. Porque tudo naquela época estava muito confuso. Apesar de ter grandes homens de Deus, grandes pregadores, mas de forma geral a coisa estava muito confusa. Talvez muitas dessas pessoas conhecessem muito pouca doutrina, mas o coração era um coração cheio de afeto. Amava a Deus. Tinha uma realidade pessoal séria de relacionamento com Ele. Né? Em toda a história da igreja nós vemos isso. Na vida dos monges, a mesma coisa. Como eles enfatizavam isso. Hoje, irmãos, na tentativa de se resgatar isso, tem-se usado a expressão teologia monástica, né? Mas é uma expressão quase que incoerente. Enquanto nós usamos uma expressão teologia sistemática, né? Para se referir a doutrinas que são pregadas e ensinadas, a doutrina da queda do homem, todos do pecado e tudo mais que nós falamos, nós não podemos dizer que os monges eles tiveram uma teologia, porque na verdade eles não deixaram nada formulado. Não deixaram nada sistematicamente escrito. Na verdade, a teologia deles partiu da sua própria vida. Eles eram uma teologia encarnada. Assim eram os monges. E eu creio que nós precisamos resgatar isso hoje. É por isso que eles eram chamados de pais do deserto. Sabe por que pais do deserto? Porque a visão que os outros tinham desses homens e mulheres, inclusive, homens e mulheres, eram de pessoas referenciais. E por que eles eram pessoas referenciais? Não é porque tinham na cabeça todas as doutrinas bíblicas, mas eram porque eram pessoas transformadas. Eram pessoas que exalavam afeto por Deus. Eram pessoas que viviam de forma radiante para outras. Eram pessoas que atraíam, sem saber disso. Por isso que eles eram chamados pais do deserto. Né? E como nós precisamos de resgatar hoje essa teologia, entre aspas, teologia monástica, né? Porque eles colocavam o coração, então, como centro dos nossos relacionamentos com Deus. Eles tinham o entendimento que se a doutrina não ganhar o coração, ela para pouco vale, muitas vezes para nada vale. Um irmão já disse certa vez que no mundo físico, preste atenção nisso, no mundo natural, no mundo físico, a distância entre o cérebro e o coração não chega a 50 centímetros. Mas no mundo espiritual, é a mesma distância entre o céu e o inferno. De tal maneira que no mundo espiritual, se a verdade ficar só na tua mente, o seu coração ainda pode ficar no inferno. A verdade tem que descer para o teu coração e resgatar os teus afetos. É por isso que a palavra de Deus diz: amar o Senhor Deus de todo o coração, alma, entendimento e forças. Tudo que há em nós, né? Porque Ele é apaixonado pelas nossas almas. Você já ouviu isso a respeito de Deus? Alguém já te falou que Deus é apaixonado por você? Mas Ele é. Porque a Bíblia é essa história de romance. Eu queria ler um versículo com os irmãos. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Presta atenção nesse versículo. Provérbios capítulo 4.
versículo 23. E é interessante, irmãos, quando nós falamos sobre o lugar do coração, ou o enfoque do coração, como esse texto que nós vamos ler vai explicar, a essência no nosso relacionamento com Deus, a essência é o coração. E o coração na Bíblia inclui mente, inclusive, né? Mas não é só mente. O problema é quando a gente separa a mente somente, né? E não é somente a mente. O coração é tudo. É a mente, a vontade, as emoções e a consciência, que é uma função espiritual. Coração, na maneira como o Novo Testamento usa a palavra, inclui essas 4 coisas: mente, vontade, emoções e consciência. Então, quando nós falamos sobre o lugar do coração, eu queria que os irmãos notassem o seguinte: para que nós conheçamos bem a Deus, nós não precisamos apenas de uma vida sentimental, não é? E nem de uma vida intelectual. Nós precisamos de intelecto sensível e de sentimentos inteligentes. Ou seja, tudo que há em nós participa desse conhecimento de Deus, né? Não é uma vida emocional sem base. Eu estou sentindo tanto a presença de Deus. Eu estou muito feliz hoje, eu estou sentindo Ele tão próximo de mim. Se o relacionamento for só nessa base, a hora que você tiver a primeira dor de barriga, você vai parar de sentir a presença de Deus, né? Porque o sentimento é muito vulnerável, é um terreno muito vago para se depositar o coração, não é? Então nós nos relacionamos com Ele com o coração, não é só com o sentimento, né? Então o coração dá sustentação para o relacionamento, porque o coração é o entendimento que eu tenho a respeito dele. O coração é uma consciência sensível a Ele. O coração é uma emoção que tem correspondido à emoção dele, à paixão dele, né? E é uma vontade que tem se rendido à vontade dele. Então é uma comunhão de ser, né? É isso que a Bíblia chama de coração. Olha esse texto de Provérbios que eu pedi para os irmãos acharem. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu queria que os irmãos notassem essa frase, porque dele procedem as fontes da vida. Que texto, né? Dele procedem as fontes da vida. Então, irmãos, onde o nosso coração é aplicado, determina o nosso modo de vida. Não tem como fugir disso. Se eu sou apaixonado por alguma coisa, eu vou ter a cara daquela coisa, né? Aquilo vai ser fonte de vida para mim. Eu me liguei àquela questão, né? Do meu coração procede a fonte da vida. Agora, se Deus tem ganho o meu coração pela sua revelação em Cristo Jesus, se Ele tem conquistado o meu coração, dele procede as fontes da vida. Quem acha os seus mandamentos, acha vida, não é? Acha vida, porque são Ele mesmo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Quando você acorda de manhã, qual é a primeira coisa que você pensa? Quando você deita à noite, qual é a última coisa que você pensa? Quando a sua mente está livre, se é que nós podemos dizer assim, você não está trabalhando, você não está estudando, você não está concentrado, onde a tua mente vagueia? Onde que ela passa as horas de lazer? Isso nos ajuda a sondar. Davi diz que Deus era a sua recreação. Figura interessante, né? Davi não dizia que ele brincava com Deus, não. Davi dizia que Deus era tão prazeroso para ele que a alma dele recreava-se em Deus, né? Deus não era um jogo, um peso, um fardo para o coração de Davi, era uma recreação. E sabe quando que o nosso coração começa a se recriar em Deus? Quando nós vamos descobrindo que Ele é o amante das nossas almas. E eu queria terminar no tempo que a gente tem, colocando alguma coisa para os irmãos sobre isso. Onde se fundamenta essa paixão? Cristo chega a nós com 3 elementos para que nós possamos conhecê-lo plenamente. E eu queria colocar alguma coisa sobre isso para os irmãos. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Dele procedem as fontes da vida. Então a primeira necessidade na nossa luta contra cobiça e paixão é provinda de Deus, é dom de Deus, é da misericórdia dele. Contrição. Ele nos perfura no nosso pecado. A segunda questão, afeição. A afeição do nosso coração tem que ser resgatada. Eu devotava a algum tipo de Deus,
Então, através da contrição, Deus vai resgatar a minha afeição. A quem eu estou dando o meu coração? O que é fonte de vida para mim? Né? O que é fonte de vida para mim? Tantas coisas podem ser. Então o Senhor vai começar a resgatar a afeição. Ele vai se mostrar, se mostrar e se mostrar. Agora então vamos chegar no clímax disso. Nós vamos dar então 3 passos. Contrição, afeição e união. Ou conhecer o amor de Cristo. Irmãos, esse é o clímax. Não tem nada mais sublime. Eu queria ler um texto e colocar algumas coisas para os irmãos a respeito disso. Cristo chega a nós, nessa questão de conhecer o amor de Cristo, de vida de união. Cristo se apresenta a nós com 3 elementos. Dentro dessa questão, eu queria analisar com os irmãos outros 3 elementos, dentro desse último, conhecer o amor de Cristo. Para que nós conheçamos o amor de Cristo, Ele se apresenta a nós com paixão, com compromisso e com intimidade. Eu queria vasculhar um pouquinho disso para os irmãos verem a beleza disso para nós. Efésios capítulo 3 tem um texto a respeito desse último passo que nós estamos vendo, né? Conhecer o amor de Cristo, essa vida de união. Essa é a finalidade da contrição, irmãos. Todas as vezes que Ele perfurar você no seu pecado, aprenda a olhar aqui, olha. 3º passo, né? Cuidado para você não dar lugar na autopiedade. Lembra que Jesus falou para Pedro, quando Pedro falou, Senhor, não vai para a cruz, não, isso é besteira, não suceda isso contigo, salva a tua vida. O Senhor o repreendeu, não é? Através de Pedro, Satanás estava tentando induzir a autopiedade no coração de Jesus, e a autopiedade é maligna. Então, todas as vezes que o Senhor te perfurar, não fique com pena de você. Olhe para esse último passo, conhecer o amor de Cristo. Para isso que Ele te perfura. Ele te perfura e te leva à contrição para resgatar a tua afeição, porque Ele é ciumento. Tiago diz assim, o Espírito, Tiago 4:4. Tiago 4, versículo 4. O Espírito Santo anseia por nós com ciúmes. O Espírito que Ele fez habitar em nós. Então, quando Ele nos perfura no nosso pecado, é para gerar afeição em nós. Para que Ele quer a nossa afeição? Para que se consume a união. É o que a gente vai ver no livro de Ruth, na história de Ruth e Boaz. É por isso que o livro de Ruth está depois de Juízes. Ele não podia estar em outro lugar. É por isso que o livro de Ruth começa assim, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Então o livro de Ruth é unido ao livro de Juízes, é um par. No dia em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Então ele mostra o que a nossa alma, perdendo a Deus, faz. Ele se muda, ele meleca a sua família, ele se muda da terra de Canaã e vai para a terra de Moab, que é uma figura da carne. Ele procura se deleitar na carne. Ele sai daquela posição e procura se deleitar na terra de Moab. Resultado, 3 mortes. Em Romanos diz, a mente posta na carne é morte. Então Elimeleque se muda daquela terra, 3 mortes. Né? Ele mesmo e mais os dois filhos. Então nós vemos aquela história de amor. Deus começa então a resgatar. Noemi e Ruth voltam para a terra de Canaã. Né? Os irmãos vão ver a tipologia daquilo. Deus resgatando os afetos que estavam na carne, a terra de Moab, para Ele mesmo. Representado ali então na pessoa de Boaz, que é uma figura de Cristo. Né? É lindo esse livro de Ruth. Essa é a finalidade de Deus nos perfurar. Essa é a finalidade da contrição. É Ele resgatar esses afetos que estavam perdidos, desviados, para Ele mesmo. Né? União, conhecer o amor de Cristo. Efésios 3, então, diz assim. Efésios 3, versículos 17 a 19. Assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Que versículo, não é? Você está vendo que a palavra conhecer aqui, ela significa mais do que entender. O próprio versículo está deixando claro. Conhecer o amor de Cristo, que excede o entendimento. Não está dizendo entender o amor de Cristo. Nenhuma mente consegue entender isso. É sublime demais. Conhecer significa experimentar com tudo que há em nós. Conhecer o amor de Cristo.
Irmãos, nós somos débeis e falhos nessa questão. Pense um pouco sobre você mesmo. E é uma linha tão fina que a gente tem que pisar com tanto cuidado. Nunca nós podemos desculpar nosso pecado com o amor de Cristo. Nunca nós podemos desculpar as paixões carnais com o amor de Cristo. Não, Ele me ama, então isso vai se resolver, um dia vai se resolver. Nada disso. Não é assim, não é isso. A linha é tão fina na qual a gente anda. Mas você tem que saber o seguinte: o amor de Cristo, o coração de Cristo, a aliança de Cristo, a fidelidade, a paixão dele por você, não muda um milésimo. Nem se você for para o mundo. Nem se você se lamear na carne. Não muda nada, 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 nada. A paixão de Cristo pelas nossas almas é uma paixão eterna. A aliança que Ele fez conosco na cruz é uma aliança eterna. E é só por causa dessas coisas serem assim, que no meio, muitas vezes, do pecado, absolutamente sem condição de ouvi-lo, é que nós podemos ouvi-lo. É por causa da sua paixão por nós. Senão nós não iríamos ouvi-lo. De jeito nenhum. Nós iríamos nos perder, escolhendo o nosso caminho e entrando por ele. Né? Mas nós o ouvimos tantas vezes em meio ao pecado, em meio a uma atitude mundana, em meio a uma atitude carnal. Não é verdade? Sabe por que ele fala e você ouve? Mesmo nessa condição? Por causa da paixão pela nossa alma. Porque ele se uniu em uma aliança eterna conosco. Então a palavra de Deus diz: conhecer o amor de Cristo, que excede o entendimento, para que sejais tomados da plenitude de Deus. União. A palavra pleroma, que Paulo usa aqui no original, né? Fala de plenitude mesmo. Fala de um vaso cheio, né? Completo. Plenitude de Deus. Essa é a finalidade dele nos conduzir à contrição. Agora, irmãos, os observadores, nós podemos dizer assim, os observadores modernos do amor, eles nos ajudam um pouquinho nessa compreensão de paixão, essa questão de amor nos relacionamentos. Eu queria colocar, então, alguma coisa para os irmãos pensarem. Dizem que existem 3 elementos como vértices de um triângulo, que são fundamentais no relacionamento de amor. O primeiro vértice do triângulo seria compromisso. Não há amor verdadeiro sem compromisso. Então, para que nós sejamos supridos na questão de amor, nós temos que conhecer amor, compromisso. Amor, compromisso. O outro vértice do triângulo, nós podíamos dizer, se chama intimidade. Se nós quisermos saber o que significa amor, nós temos que conhecer o amor, intimidade. É o amor que compartilha, que se dá e que recebe, que fala de si e que ouve do outro. Comunhão, compartilhar. É o que a palavra de Deus diz de tornar-se um só ser. Né? Então, compromisso é um elemento do amor. Não há amor sem compromisso. Amor, intimidade. Não há amor sem intimidade. Conhecer-se, dar-se a conhecer e conhecer-se. Né? Agora, existe um terceiro elemento no amor. No amor de Deus, no relacionamento de amor. Por causa da deturpação do pecado, ele foi esquecido. E é esse que nós temos procurado enfatizar. Paixão. Paixão. Agora, nós não podemos isolar nenhum dos 3. Se você quiser edificar, olha onde nós erramos. Todos nós. Olha onde principalmente os jovens erram. Se nós quisermos edificar amor sobre paixão, é um terreno movediço demais. Não dura, de jeito nenhum. Não tem solidez. A paixão ela tem que ser muito mais um reflexo do que uma causa. Agora, o amor de Deus é um amor de paixão. É um amor apaixonado. Agora, se nós edificarmos amor somente em cima de compromisso, ele é um amor sem sabor. Tem o compromisso. Pode ter um compromisso pela vida toda, como tantos casais vivem, comprometidos um com o outro, fielmente pela vida toda, mas sem paixão. Irmãos, nós podemos também ter compromisso sem intimidade, e nós vamos ter o mesmo amor sem sabor emocional principalmente. Tem compromisso, mas não tem intimidade. Agora, compromisso, que é uma grande coisa, amor, compromisso. Amor e intimidade, que é uma coisa maravilhosa, né? Ele ainda é pouco. Sem o amor, paixão. O amor, paixão fala sobre a necessidade de estar junto. Irmãos, isso se reflete em todos os sentidos. Inclusive num sentido no qual vocês devem estar pensando, né?
no sentido físico, inclusive. Uma necessidade um do outro. Uma necessidade de estar junto, de compartilhar o que são. Né? O livro de Cantares fala sobre isso. O Senhor usa o relacionamento marido e mulher, Salomão e a Sulamita, para mostrar paixão, não é? Tantas pessoas durante tanto tempo na história da igreja não sabiam o que fazia com esse livro. Né? Já teve gente querendo tirar da Bíblia, que nem o Lutero queria tirar Tiago. Né? O Lutero tinha birra com Tiago. Tinha homens, é verdade, tinha homens de Deus que tinham birra com Cantares. Eles abriram o livro de Cantares quase que desse jeito, falaram, não é possível que esse livro está na Bíblia. Né? Porque o livro mostra um esposo falando do corpo da esposa, do que ela é. Mostra o contrário também. Não é? Paixão, prazer de estarem juntos. Porque amor é paixão. Esse livro foi o Espírito Santo quem inspirou. Não foi o diabo, não. Né? Então, esses são os 3 elementos do amor. Compromisso, intimidade e paixão. Né? Nosso Deus é um Deus apaixonado. O reflexo disso na nossa vida física é o reflexo que nós experimentamos num relacionamento físico-sexual, digamos assim. Não é? Agora, espiritualmente falando, irmãos, há uma dimensão nesse relacionamento que é muito maior do que o nível físico. É por isso que quando nós estivermos face a face com o Senhor, o nosso noivo, o nosso marido, o relacionamento físico deixará de existir. Não é? Nós estaremos com corpos transfigurados, com corpos transformados, porque o relacionamento físico, ele será pequeno diante da sublimidade desse face a face espiritual. É por isso que ele vai deixar de existir. Os irmãos entendem a beleza do relacionamento físico? Ele é um pequeno reflexo, não é? Como que um aperitivozinho do que o nosso relacionamento será aquele dia, espiritualmente falando. Face a face com o nosso noivo, que Apocalipse chama de as bodas do Cordeiro, cuja esposa já se ataviou. Né? Então, irmãos, para a gente terminar, eu queria mostrar esses 3 elementos na aliança de Cristo conosco, bem rapidamente. Será que nós podemos dizer que Cristo chega a nós com compromisso? Que é o primeiro elemento desse ângulo do amor? Cristo chega a nós com compromisso? É claro. Cristo chega a nós com compromisso. Quando ele olha para você, ele não diz assim, olha, ô cidadão, vamos tentar um contrato. Vamos ver até onde você vai. Vamos ver o quanto você é bom. Vamos ver até onde você me respeita, você me quer, você me ama, ou seja o que for. Eu vou até onde você for. Eu sei que vai determinar as regras do jogo. A hora que você parar, eu paro também. Né? Não foi assim que Cristo chegou-se a nós. Romanos capítulo 5 diz assim, quando nós éramos inimigos, Ele se entregou por nós. Muito mais agora nós seremos salvos pela sua vida. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Ele chegou a nós com um compromisso de aliança incondicional. Um amor com compromisso. Né? Então o que fala desse amor com compromisso? O sangue. Guarda essa relação. A mesa do Senhor, quando nós participamos e tomamos o cálice, o sangue fala do amor, compromisso. O amor, compromisso. Foi um amor lavrado pelo sangue. O sangue tem um valor eterno diante de Deus. Quando você vê a vitória dos vencedores lá em Apocalipse, sobre o acusador, diz assim, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Esse é o amor, compromisso. Um amor selado com sangue. Eu dei minha vida. Romanos 8 fala sobre esse amor compromisso. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem que vai condenar meus filhos? O Senhor fala. Cristo Jesus quem morreu. Quem ressuscitou, quem está à destra de Deus, satisfez a justiça de Deus e intercede por nós. Quem que vai condená-los? Esse é o amor compromisso, é o amor selado com sangue. É por isso que o amor compromisso é necessário entre os irmãos. Quando não há amor compromisso, não há amor. Não há crescimento no amor. É por isso que o compromisso é tão importante. Cristo vem a nós com amor compromisso. E o sangue fala disso. Agora, não é só compromisso, seria muito, de certa forma, seco, pequeno ainda, né? Apesar de tão sublime. Cristo vem a nós com amor e intimidade. Onde que deixa isso claro? Pela Bíblia toda. Alguns exemplos. O próprio livro de Efésios, né? Que fala sobre o relacionamento de marido e mulher, comparando com o relacionamento de Cristo com a igreja, Efésios capítulo 5. Hebreus diz que Deus não apenas
fez uma aliança em Cristo, presta atenção nisso, mas que Ele revelou a respeito dessa aliança, isso é intimidade. Ele fez aliança, o amor, compromisso e selou com seu sangue. Aí Ele chama os filhos da aliança e diz assim, olha, esta é a minha aliança, nas suas mentes eu vou imprimir as minhas leis, no seu coração eu vou escrever as minhas leis, eu vou ser para vocês um pai e vocês vão ser para mim meus filhos. Esse é o amor e intimidade. Então o amor e intimidade é a revelação da aliança. O amor compromisso é o sangue da aliança. O amor e intimidade é a revelação da aliança. Ele mostra para nós os moldes dessa aliança. Eu sou seu e sempre seu. Eu vou te falar em toda a sua vida, eu nunca vou deixar de te falar. Você que pode deixar de me ouvir, mas eu nunca vou deixar de te falar. Esse é o amor e intimidade. Eu sempre vou mostrar para você quem eu sou. Você nunca vai deixar de saber quem eu sou. Esse é o amor e intimidade. Eu vou revelar para você meu coração. Agora, Cristo também chega a nós com paixão. Existem também muitos exemplos bíblicos. Cantares, que eu já citei, é um exemplo da paixão de Deus pelas nossas almas. Mas eu queria ler um texto para terminar, que mostra o amor, paixão, de uma forma muito cativante. E esse texto está em Oséias. Vamos ler esse texto para nós terminarmos. Quando nós iniciávamos o estudo de Juízes, nós falamos bastante sobre Oséias, os irmãos se lembram, mostrando que Oséias fala muito do deserto, mostrando que o Senhor atrairia a sua noiva para o deserto, né? E lhe falaria ao coração. Então é um livro de amor maravilhoso esse livro de Oséias, né? É um romance também, esse livro. Nós vamos ler o capítulo 11, de 1 a 8, para nós terminarmos. Queria que os irmãos prestassem bem atenção nesse amor, paixão. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Primeira coisa que ele diz, ele mostra a escravidão. Presta atenção onde que Deus começa. Ele está dizendo, eles não tinham condição, né? Como nós temos visto em Juízes, eles estavam dominados, 900 carros de ferro, escravos às cobiças e paixões. Egito significa aflição no hebraico, né? Eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Um contrassenso, né? Quanto mais o Senhor nos chama, mais nós vamos para longe da presença dele. Sacrificavam a Baalins, é a história que nós estamos vendo lá em Juízes, e queimavam incenso às imagens de escultura. Tudo aquilo que nós elegemos como Deus na nossa vida, né? Todavia, olha a linguagem de paixão. Eu ensinei a andar a Efraim, tomei dos meus braços, mas eles não atinaram que eu os curava. Olha a linguagem que ele usa, né? A linguagem paternal, a linguagem de pai e filho, a linguagem de paixão, né? Eles não atinavam que eu os curava, eu ensinei a andar. Ele está dizendo, olha, eu quem gastei meu tempo, eu quem ensinei, né? Eu quem dediquei a minha vida a eles, e eu os continuo chamando, mas quanto eu mais chamo, mais eles se vão de mim. Erguem Baalins e sacrificam a eles. Versículo 4. Final do versículo 3 diz assim, eles não atinaram que eu os curava. É uma linguagem tão coerente com Juízes, né? Nós achamos que esses deuses, essas paixões e cobiças vão prover satisfação para a nossa vida. Mas nós entendemos aquele princípio de Juízes. Os deuses são laços, até que nós finalmente vemos, né? E atinamos que só Ele pode nos curar. Eu os atraí com cordas humanas e com laços de amor. Está vendo? Que a linguagem não é intelectual, a linguagem é apaixonada. Atraí-os com cordas humanas e com laços de amor, e fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas. Qual é o jugo de sobre as suas queixadas? Está explicado no versículo 3. No versículo 2, são os Baalins, os ídolos, não é? Inicialmente, é como a experiência de droga. Aqueles que usam, né, ou usaram droga sabem disso. Inicialmente, é o poço da satisfação, não é? À medida que você vai cobiçando esse Deus e vai se entregando a Ele, Ele sobe sobre você e te atrela.
Aí ele diz, você é meu escravo e você nunca vai viver sem mim. Já te dominei. Não é? Assim são as nossas cobiças e paixões. Não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas e com laços de amor. E fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas. E me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito. Irmãos, olha a linguagem, a coerência da linguagem, que maravilha. O Egito na Bíblia é uma figura do mundo, não é? O Senhor se separou especialmente para falar da nossa redenção, não foi? O cântico que Moisés cantou em Êxodo 15 foi o cântico da redenção, não foi? Então o povo de Deus nunca, se o Espírito Santo há de ser coerente na linguagem do Velho Testamento, o povo de Deus nunca podia voltar para o Egito. Porque senão a linguagem espiritual seria incoerente. Seria como dizer que nós poderíamos então estar em Cristo e depois, por algum motivo, passarmos a estar de novo no mundo. Né? E posicionalmente falando, isso é impossível. Uma vez salvos, nós estamos salvos para sempre. Nós somos eternamente dele. Nunca voltaremos para o Egito. Né? Nunca poderemos mais esquecer Deus. Fingir que nós nunca o encontramos. Ou fingir que ele nunca nos salvou. Ou fingir que nada aconteceu conosco. Nunca mais. É por isso que o Senhor diz que se nós, como sal, nós perdemos o sabor, isso não vai ser uma coisa que, afinal de contas, não tem importância, mas que nós seremos lançados fora e pisados pelos homens. Ou seja, nunca nós poderemos mais ser considerados da mesma forma pelo mundo. Porque algo ocorreu dentro de nós. E não foi da nossa vontade. Foi sobrenaturalmente gracioso. Ele fez em nós. Né? Então diz assim, não voltarão para o Egito, mas, tem um mas aí, o assírio será o seu rei, ou seja, eles serão dominados por povos estrangeiros e não por Deus. Por quê? Versículo 5 explica. Porque recusam converter-se. Olha que linguagem. O Senhor está dizendo, eles são meu povo, nunca deixarão de ser, nunca voltarão para o Egito, mas o coração é que é o problema. O coração deles recusa se converter. Né? O coração se recusa a converter, eles não atinaram que é o escuro. Né? A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e os devorará por causa dos seus caprichos. E o versículo 7. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, a linguagem aqui é com relação a Sião, que naquele tempo era então onde eles se reuniam para adoração. Não é? 3 vezes por ano naquelas festas, eles subiam, celebravam. Então essa questão de dirigir-se acima fala de uma posição de adoração, né? A Deus, comunhão. Então ele diz, se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. O meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Esse texto mostra tanto a paixão do Senhor pelas nossas almas, quanto a paixão das nossas almas por nós mesmos. Né? As duas coisas. E como elas se conflitam. Irmãos, mas o que ele diz é que nós nunca voltaremos para o Egito, mas os assírios poderão ser os nossos reis. Né? Aqueles que nós elegemos como fonte de satisfação vão nos dominar. Até que feridos nós retornemos a ele. Então, quão importante é ver esse processo. Né? Quão importante é sermos ganhos por esse amor. Quão importante é reconhecermos que Deus são laços. Quão importante é adorarmos a Deus quando Ele nos pica, né? Ele nos perfura, Ele nos leva à contrição. Porque o alvo dele é conhecer o amor de Cristo, o amor incondicional. Ele quer aproximar-se de nós, meus irmãos. É tão importante para a vida dos jovens, principalmente. Vejo pela minha própria vida, a compreensão disso na minha adolescência, na minha juventude, foi tão fundamental para mim. Saber que no meio das minhas lutas, com as minhas cobiças e paixões, havia um Deus apaixonado pela minha alma. Eu sabia disso. Deus foi muito gracioso comigo. Eu não ouvi isso de ninguém, como vocês estão ouvindo hoje, mas de alguma maneira Ele falou isso para mim. Que no meio das minhas cobiças e paixões, Ele era apaixonado pela minha alma. E Ele é apaixonado pelas nossas almas. Irmãos, Ele se esvaziou da sua glória por causa da paixão pelas nossas almas. Quando nós olhamos então para a encarnação do Senhor, nós vemos toda essa paixão refletida e retratada. Né? É por isso que a Bíblia diz em Efésios sobre conhecer o amor de Cristo. Não é simplesmente conhecer o amor demonstrado na cruz.
é mais completo. É por isso que fala sobre altura, você se lembra? Altura, não fala só profundidade. Profundidade é de algo que vai para o fundo, não é? Podemos dizer que a profundidade do amor de Cristo foi mostrada na cruz, porque na cruz ele foi até mesmo ao inferno, separado do Pai, pelo seu amor a nós. Mas nós precisamos conhecer a altura. Sabe do que fala a altura do amor de Cristo? Você tem uma noção? Altura e profundidade. Altura fala do que ele era e onde ele estava. O Deus Filho, o Senhor de toda a glória. Profundidade fala para onde ele desceu, por causa da paixão pelas nossas almas. Então o seu amor é dessa altura e vai até essa profundidade. Ele se esvaziou da sua glória. Irmão, nenhum de nós consegue entender isso. As figuras são pobres demais para expressar. Querer expressar isso dizendo que é como se um homem milionário que tivesse tudo o que quisesse, que possuísse, como Salomão, por exemplo, dinheiro, fama, poder e não sei o que mais, de repente se tornasse pobre e perdesse tudo. É muito pouco para expressar o que Cristo fez quando ele deixou a sua glória. Porque ele não tinha riquezas, bens e poder. Ele é o próprio Deus, Senhor da glória. Então, quando ele fez essa caminhada descendente, essa caminhada fala do seu amor. É por isso que Paulo diz assim, conhecer a altura. Primeiro você tem que ver a altura, para depois você poder ver a profundidade. Não é? Senão você vai ver um Marte morrendo na cruz. Muitos já morreram. Ele não era um Marte, né? Era o Deus da glória. O seu amor veio de uma altura sublime e foi até uma profundidade, não é? E é por isso que nas nossas vidas, então, ele se estende de forma horizontal, né? Largura e comprimento, né? São medidas horizontais. É por causa da altura do seu amor, que desceu até essa profundidade, que ele então adquiriu essa dimensão horizontal, né? Comprimento e largura. Ele atinge os nossos corações de um lado até o outro. Não há nada no nosso coração que fique alheio a esse amor. Não há nada no nosso coração que não possa ser conquistado por esse amor. Se nós achamos que há uma cobiça, há uma paixão no nosso coração que não possa ser conquistada ou superada pelo seu amor, isso não é verdade. Porque o seu amor é um amor que conquista todas as nossas paixões, todos os nossos cobiças. É por isso que Paulo fala, conhecer o amor de Cristo, que excede o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, graças a Ele, porque a história é essa. Porque apesar da nossa história ser a de opressão por 900 carros de ferro, a história da parte dele é uma história de um amor apaixonado e eterno, que julgou essa carne na cruz e que em nossos corações, passo a passo, tem se demonstrado, tem conquistado. Graças a Ele por isso. Amém. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, agradecidos, porque nós reconhecemos plenamente na nossa visão que o Senhor é o amante das nossas almas. Nós reconhecemos a sublimidade desse teu amor, que nunca nos deixa por nada, nunca nos abandona. Mas, Senhor, a nossa grande questão é que nós te deixamos e abandonamos. É que há uma tendência em nós de nos desviarmos de Ti. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor use desse Teu sublime amor, esse Teu apaixonado amor, e nos dê, Senhor, uma visão clara a respeito dessa situação dos nossos corações e, acima disso, conquiste as afeições distorcidas que há dentro de nós. Nós somos capazes, Senhor, de adorar tantas coisas e de nos entregar a elas. Nós desejamos, Senhor, ter os afetos conquistados por Ti, um coração convertido, não apenas uma mente convertida. Ajuda-nos, Pai, para que em nossas vidas seja demonstrado o Teu sublime amor, esse Teu amor que conquista, que atrai, que amarra, que ele possa ser visto por outros de nossas vidas, experimentado profundamente por nós mesmos. Obrigado, Senhor. Queremos que através da Tua palavra o Senhor se mostre a nós e diariamente, através das circunstâncias, das pessoas, do Teu falar diretamente ao nosso coração, o Senhor se mostre como esse Deus ciumento que anela por nós
E que isso gere em nós, como reação, esse mesmo anelo. Um desejo por Ti, uma ânsia, uma fome, uma insatisfação tão grande que nos incite a prosseguir, a querer mais. Livra-nos, Senhor, dos nossos eus. Obrigado, porque diante do Senhor nós não temos vergonha, nem culpa e nem medo. Muito obrigado pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor fez. Em nome de Jesus. Amém.